Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, bem-vindos de volta aqui ao Eu Vou Passar. Vamos falar agora sobre a competência privativa do Tribunal Superior Eleitoral. Começamos essa saga da competência com o TSE, vamos passar para o TRE, falar do juiz e falar das juntas. Explicamos no princípio que você tem que saber diferenciar o que é competência originária, o que é competência recursal e o que é competência privativa. Expliquei para você que a competência originária são aquelas broncas, aquela parte mais complexa que a Justiça Eleitoral vai pegar, aquilo que realmente tem mais importância, digamos assim, dentro de uma esfera de possibilidade de julgamento. A competência recursal, o nome está a dizer, né, a competência de um recurso ser julgado a depender de uma decisão proferida por um tribunal inferior ou, no caso do juiz, uma decisão do juiz para que caiba um recurso para o TRE. Isso aí não tem dificuldade. E a competência privativa, que é o que a gente vai ver agora. Se você vai perceber e experimentar de fato como essa competência privativa vai estar vinculada a essa função mais atípica do tribunal. Vai ter uma ou outra coisa que realmente dá para confundir. Aquilo, rapaz, isso aqui eu não sei se é bronca ou se é competência atípica, enfim. É claro que tem coisa, gente, que vai dar uma misturada mesmo, uma embolada na sua cabeça, mas como eu tinha dito para você de bizu, você tem que ser capaz de deduzir aquilo que for possível, fazer um exercício mental, resolver muita questão. Tem muitas questões sobre competência, já que esse assunto é um dos mais cobrados em prova. Então busque aí essas questões e você vai perceber e vai testar isso, tá, em casa, fazendo questões. Então você faz questões e vê aquilo que você consegue deduzir. E vai ter coisas que você vai perceber que não vai conseguir deduzir. Então essas coisas que você não consegue deduzir a partir daquelas explicações lógicas que já passamos nas aulas pretéritas, você vai ter que decorar, não tem jeito, tá bom? Então vamos começar aqui falando da competência privativa do Tribunal Superior Eleitoral. Olha só, primeira competência privativa do TSE, elaborar o seu regimento interno. Ora, função atípica do tribunal, legislar. Além disso, ele também faz as resoluções, não é? Mas ele exerce também, todo tribunal, na verdade, tem essa competência de elaborar seu próprio regimento. Não é diferente no Tribunal Superior Eleitoral. Inclusive, no concurso de TSE, quando há, se cobra o regimento interno da Corte. Tá? Então, aqui competência típica, competência legislativa, você conseguiria, sem dúvida nenhuma, com o nosso bizu, deduzir que isso aí seria competência privativa do TSE. É claro que o TSE vai elaborar o seu regimento interno, não vai elaborar o regimento interno de qualquer TRE. A competência para elaborar o regimento interno do TRE é do próprio TRE, tá bom? Beleza. Para frente. 2. Organizar a sua secretaria e a corregedoria geral, propondo ao Congresso a criação ou a extinção de cargos administrativos e a fixação dos respectivos vencimentos, provendo-os na forma da lei. Veja que você estuda constitucional e às vezes você percebe que existem iniciativas para projeto de lei. Perceba também que eu dar início a um projeto de lei para organizar meus cargos, para organizar as carreiras dentro da minha corte, isso aí, sem dúvida nenhuma, meus caros amigos, está dentro da competência executiva, dentro da competência administrativa. Isso aqui não tem nada a ver com função jurisdicional, não tem nada a ver com julgar conflito de interesse, julgar esses problemas decorrentes das eleições, não tem nada a ver aqui. É outra competência. Ora, e é claro que o TSE, quem vai organizar a secretaria e a corregedoria do TSE? É claro que é o próprio TSE, né? Não pode ser TRE. Então veja que, se você parar para raciocinar, vai perceber que essa é uma outra competência que você consegue deduzir. Ora, quem detém a competência para organizar a sua secretaria, organizar a corregedoria geral? Ora, é claro que é o próprio TSE. E que tipo de competência? A competência só pode ser, nesse caso, privativa, tá? Então tá aqui, ó, organizar a sua secretaria e a corregedoria geral, propondo ao Congresso a criação ou extinção de cargos administrativos e a fixação de vencimentos, provendo-os na forma da lei. Tá? Então é claro também que o próprio TSE dá provimento aos cargos, né, nomeia, dá posse, tudo bonitinho, e espero que você seja um dos próximos aí a tomar posse no seu concurso público desejado. 3, olha aí, essa daqui, rapaz, se você tiver dúvidas se quer uma dessa na prova, conceder aos seus membros licença e férias, assim como o afastamento do exercício dos cargos efetivos.
Então o cara vai se aposentar, vai tirar licença, vai tirar férias. Competência eminentemente administrativa, estritamente, né? Estritamente administrativa. É claro que ele não vai dispor sobre férias do TRE, vai dispor sobre férias de seus servidores, tá? De sua secretaria, tá bom? Então aqui ninguém tem dúvida, né, gente? Vou passando mais rápido naquilo que eu acho que não tem muita necessidade de explicações mais alongadas, tá? Para frente. 4. Aprovar o afastamento do exercício dos cargos efetivos dos juízes dos tribunais regionais eleitorais. Veja, isso aqui é mais um direito, a gente está estudando aqui, meio que pegando aqui a função da Lidiane, né? Porque isso aqui são coisas que estão mais afetas à área de direito administrativo. Eu não vou explicar o direito administrativo para vocês. O que para mim é importante é que você consiga deduzir essas competências do Tribunal Superior Eleitoral. Então, aprovar, e aí tem que ter cuidado, aprovar o afastamento, tá? Você tem que ter cuidado com essa palavrinha aqui. Aprovar o afastamento não é a mesma coisa de afastar, tá bom? Porque veja, eu tenho um juiz de TRE que trabalha de forma efetiva. Não efetiva ao sentido técnico da palavra, né? Aqui você tem cargo efetivo. O juiz de TRE não tem cargo efetivo. Óbvio isso, né? Ele tem um cargo temporário. Quem vai ter cargo efetivo é você. Mas você tem que levar em consideração essas impropriedades técnicas. Isso aqui não foi eu que escrevi não, tá? Isso aqui é cópia do Código Eleitoral, por favor. Então você tem que levar em consideração essas impropriedades técnicas na redação. Mas se cair do jeito que está escrito, copiando o código, você não pode considerar errado, tá? Então, apesar da impropriedade técnica na hora de escrever, você vai ter que considerar isso aí correto. Então, exercício de cargos pelo juiz do TRE. Quem afasta o próprio juiz do TRE é o TRE. A competência para fazer esse afastamento é do próprio TRE. Agora, quem aprova o afastamento, veja, quem aprova o afastamento é o Tribunal Superior Eleitoral. É como se fosse... Aí eu me peguei, se é um ato, só perguntar ali diante, se é um ato composto, se é um ato complexo. Complexo é quando depende da aprovação de outro, eu não sei, direito administrativo, eu não sei nada de direito administrativo, previdenciário, tributário, não sei nada dessas coisas, tá bom? Então pergunte a Lidiane. Mas é um ato praticado por um tribunal, certo? Que tem que ser, digamos assim, validado por outro. Eu sei que isso é um ato administrativo complexo ou composto, então é um dos dois aí. Eu não sei direito não a diferença entre complexo e composto. Sei que é uma besteira. Isso, não me julguem por isso, tá? Eu, por enquanto, não sou concurseiro, então eu tenho ainda o direito de errar esse tipo de coisa, já que não é minha área. Então vamos lá. É até bom para você dar uma revisada nisso aí, não é? Teve dúvida? Vá revisar, viu? Olha só. 5. Aqui, aprovar, só esse detalhe. 5. Propor a criação de tribunal regional na sede de qualquer território. Poderia até propor, mas a gente não tem hoje no Brasil territórios, né? Já tivemos no Brasil território. Há até propostas para criar território, por incrível que pareça. Mas não temos territórios. Se um dia viermos a ter, quem vai ter competência para propor a criação de um TRE vai ser o Tribunal Superior Eleitoral. Isso aí é competência jurisdicional? De jeito nenhum, né? Qual é o conflito, qual é a bronca que eu estou resolvendo aí? Nenhuma, gente. Não tem nada a ver com eleição, com direito político, com esses conflitos decorrentes dessas questões que a gente costuma debater aqui no direito eleitoral. Isso aqui, competência também meramente administrativa do tribunal. Olha só. 6. Propor ao Poder Legislativo o aumento do número dos juízes de qualquer tribunal eleitoral, indicando a forma desse aumento. Eu coloquei aqui controvertido para você. Por que eu coloquei aqui que isso é controvertido? Porque há duas posições na doutrina. Eu vou dizer qual é que eu me filio e qual é o entendimento normal das bancas de concurso, tá? Qual é o entendimento ao qual me filio? Eu entendo que, por mais que a Constituição Federal tenha colocado que o TRE tem um número fixo de membros, eu entendo que essa Constituição tem que ser interpretada de forma sistemática. Ora, se permitiu o aumento de números e se permite o aumento do número de ministros do TSE, ela, na verdade, não está dizendo em nenhum momento que aquele número de juízes do TRE ele tem que ser fixo, tem que ser estagnado no tempo, tá bom? Então, eu acho que se interpretar sistematicamente a Constituição, você pode sim concluir que quando eu falo 7 membros para o TRE, eu estou falando também mínimo de 7 membros. Tá? Foi só um esquecimento, talvez, do legislador constitucional ao deixar de mencionar o termo mínimo de 7 membros. Tudo bem que eu sei que não há palavras inúteis, não há expressões inúteis na Constituição, mas vamos interpretar de uma forma que seja razoável. Tá? Imaginar a mens legis
imaginar que realmente nós temos uma situação ao longo do tempo que vai se mudar, vai se modificando, a população aumenta, a quantidade de candidatos aumenta, a quantidade de problemas aumenta, e eu preciso, assim como acontece nos tribunais de justiça, nos TRFs, não acontece, né, mas nos tribunais de justiça isso acontece bastante, há necessidade de aumentar membro. Não? Então, quando você vê a quantidade de desembargadores do Tribunal de Justiça na sua criação e a quantidade que tem hoje, é claro que não é a mesma, gente. Ora, o próprio Código Eleitoral previa, né, aqui a possibilidade de aumentar. O Código Eleitoral que é de 65, tá bom? Então não faz sentido eu ter uma legislação de 88 digamos assim, deixando de evoluir, voltando ao passado, mais do que o passado, né? Porque o passado ainda é melhor que o futuro, digamos assim. Então não faz sentido. Mas existem aqueles que defendem uma interpretação mais gramatical da Constituição, e quando a Constituição se referia à quantidade de membros do TRE, a Constituição, segundo essa parte da doutrina, deixou claro que essa composição deveria ser fixa, tá? E essa é a posição que prevalece para a banca de concurso público. A FCC, a Consulplan, a CESP, VUNESP eu nunca vi prova de eleitoral da VUNESP, mas a FGV sim, então FGV, Consulplan, Conisul, também já vi questão da Conisul, enfim, essas bancas de modo geral, elas costumam ter um entendimento mais ligado à formalidade, tá? Até a própria CESP nesse caso aqui, ela entende que esse número é fixo. Tem questão da CESP informando que o número é fixo, tá? Não lembro de questão da Consulplan nem da Conisul, tá? Só estou dizendo que essas bancas se filiam, tá, a essa posição mais formal de interpretação do direito eleitoral. Não tem essa vanguarda tão grande. Então prefere manter a interpretação dentro do mais tradicional. E o mais tradicional de interpretar é entender que esse número de membros do TRE é fixo de acordo com a Constituição Federal, tá bom? Então, para concurso público, eu sei que eventualmente a banca pode mudar de opinião, mas a opinião, pelo menos das duas principais bancas, que é a FCC e CESP, é de que, de fato, você tem um número fixo de membros, de modo que isso daqui, em tese, está revogado pela Constituição, né? Não está recepcionado. Então, em tese, o TSE não pode propor aumento de número de membros para o TRE, já que a Constituição estabeleceu um número fixo. Não há previsão de mínimo, e sim um número fixo de membros para o TRE. Então está aí, o artigo 120, parágrafo 1º, ele vai dizer, né, exatamente quantos membros tem, quem são os membros do TRE, sem mencionar que aquela composição é de mínimo, tá bom? Vamos para frente. 7. Fixar as datas para as eleições de presidente e vice-presidente da República, senadores e deputados estaduais e federais, quando não tiverem sido por lei. Muito cuidado com esse inciso, tá? Muito cuidado. Porque você poderia pensar, professor, a Constituição Federal fixou a data das eleições. Não fixou? Primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e quando há o segundo turno, o último domingo de outubro. Essa fixação está na Constituição, está também na própria lei das eleições. Tá? Então a lei especificou a data das eleições. Primeiro domingo de outubro, último domingo de outubro em segundo turno. Muito bem. Será então que esse dispositivo está revogado, já que a lei disse qual era a data das eleições, a Constituição menciona a data das eleições? Veja, você tem que interpretar isso daí de acordo com a realidade atual, é fato. Tá? E qual é a realidade atual, professor? Olha só. Em tese, eu já tenho a lei designando quais são as datas das eleições, mas, eventualmente, vai ser possível designar a data de eleição quando, por exemplo, eu vou dar um exemplo, onde é necessário você marcar a data de eleição. Imagina que um candidato qualquer, seja eleito em primeiro turno e, portanto, com mais de 50% dos votos. Imagina que esse candidato eleito em primeiro turno com mais de 50% dos votos venha a ser cassado. Nesse caso aí, meus amigos, o entendimento jurisprudencial é de que há necessidade de marcar-se uma nova eleição. Veja, qual é a data dessa eleição? O Código não vai definir. Não tem como, porque ele não vai adivinhar se o político X ou Y vai ser cassado. Não tem como saber. Então, a quem competirá designar a data para a eleição para os cargos de presidente e vice-presidente, senador e deputado federal? Aqui até falei deputado estadual, mas equivoquei, tá? Deputado federal, tá bom? Deputado federal. E aqui você tem que ter dois cuidados. Primeiro cuidado,
isso aqui está parcial, você tem que, na verdade não é que seja revogado, você precisa interpretar em razão da realidade atual. Você precisa só interpretar isso aqui em relação à realidade atual. A realidade atual eu tenho eleições já pré-definidas em suas datas, isso é fato. Agora, pode haver a necessidade de marcar novas datas para as eleições, a depender do que tiver acontecido com os candidatos eleitos. Tá? E aqui, essa é a primeira questão para colocar em relação a esse inciso. A segunda questão é que se foge um pouco, e aqui muito cuidado, por isso eu termo cuidado, gente, cuidado. Aqui foge um pouco da nossa explicação preliminar a respeito daquelas circunscrições, né? Eu falei para vocês, eleição no Estado, tudo que for relacionado a senador, deputado federal, deputado estadual, deputado distrital, governador e vice, você relaciona a TRE. Aqui é uma exceção. Veja que quem marca a eleição no Estado para senador e deputado federal, que em tese deveria ser o TRE, na verdade quem marca é o Tribunal Superior Eleitoral. Quem marca a eleição de prefeito, deputado estadual, de governador, no entanto, é o TRE, é o Tribunal Regional Eleitoral. Agora, senador, deputado federal, presidente e vice-presidente da República, quem designa a data será, né, o Tribunal Superior Eleitoral, quando for o caso de designar uma data. Tá bom? Então, só cuidado na interpretação, porque nós temos realmente que ter essa noção de que isso não está revogado, só precisa se ter uma interpretação conforme a realidade atual, e também esse cuidado em relação a senador e deputado federal, que apesar de ser de senador e deputado federal eleito no Estado, aqui quem indica a data da eleição vai ser o Tribunal Superior Eleitoral. Inciso 8, vamos para frente. Eu até grifei aí para você não ter dúvida, tá? E para você ter cuidado com essas palavrinhas capciosas que acabam gerando realmente pegadinhas em prova. Olha, a competência do TSE aqui é para aprovar a divisão dos estados em zonas eleitorais ou a criação de novas zonas. Veja, se eu estou no estado, quem atua no estado é o Tribunal Regional Eleitoral. Muito bem. Esse estado é dividido em zonas. Perceba que não é o município que é dividido em zona não, tá, gente? A divisão do estado ela é feita em zona. Então, eu tenho a primeira zona, a segunda zona, a terceira zona, a quarta zona, a quinta zona. Às vezes eu tenho uma zona que envolve 2 municípios. Às vezes eu tenho um município com mais de uma zona, várias zonas. E assim vai. A divisão do estado em zonas é feita, na verdade, pelo Tribunal Regional Eleitoral. Olha, se está dentro do estado, a competência é do Tribunal Regional Eleitoral. Então, quem faz a divisão do estado em zonas eleitorais é o Tribunal Regional Eleitoral. Agora, com esse detalhe, quem aprova a divisão é o Tribunal Superior Eleitoral. Então veja, não é o tribunal, que eu já vi isso em prova, não é o Tribunal Superior Eleitoral que divide o estado em zonas. Agora, é o Tribunal Superior Eleitoral que aprova a divisão do estado em zonas eleitorais, tá bom? Ou a criação de novas zonas, que é o que a gente quer, né? Tem PL aí, projeto de lei para criação de vários cargos na Justiça Eleitoral. Há realmente uma expectativa de redução de cargo de requisitados e de cedidos, porque são duas coisas diferentes, tá? Pergunta a Lidiane a diferença entre o cara que é requisitado e o cara que é cedido. Há uma diferença em relação a esses dois. Eventualmente isso cobra-se, talvez pode ser cobrado em direito administrativo, imagino. Mas existe diferença, tá? Para requisição e para cessão de servidor aqui dentro do âmbito da Justiça Eleitoral. Vamos para frente. Inciso 9. Expedir as instruções que julgar convenientes à execução deste código. Olha, o que é que ele está dizendo aqui? Isso aqui, na verdade, é um complemento, só para ninguém ter dúvida, né? É um complemento do artigo 1º, salvo engano, parágrafo único. Desculpando esse N aqui fora do lugar, mas você entendeu aí, né? Bem, enfim, não vou perder tempo apagando, tá, gente? Parágrafo único lá do artigo 1º do Código Eleitoral. Lá no artigo 1º, parágrafo único, se especifica a competência do TSE para expedir instruções a fim de regulamentar o próprio Código Eleitoral. Esse inciso 9 só faz, na verdade, reafirmar essa competência do TSE para expedir as famosas resoluções, tá bom? Então aqui ninguém tem dúvida também a competência legislativa, né? A função legislativa do Tribunal Superior Eleitoral, bem atípica, tem nada a ver com as nossas broncas. Vamos para frente. Olha só,
10. Aí tem muita picuinha, tá, gente? Quando for coisa picuinha, eu vou passando mais rápido. Fixar a diária do corregedor geral, dos corregedores regionais e auxiliares em diligência fora da sede. Eu coloquei uma atenção aí só porque isso foge um pouquinho daquele nosso bizu em relação à organização das competências a partir da função dos tribunais e da sua localização, tá? Da sua abrangência de atuação. Porque veja, aqui tem fixar a diária do corregedor geral. O corregedor geral é quem? Quem é o corregedor geral, gente? É um dos ministros do STJ que integra o TSE. Beleza, ótimo. Você lembrou? Ótimo. Então, quem fixa a diária do corregedor? Porque o corregedor geral, eventualmente, ele vai fazer diligência em Fortaleza, em Recife, em São Paulo, no Rio. Então, ele vai fazer diligência nesses lugares, para verificar como é que estão os serviços eleitorais, tá bom? Ele vai fazer correição, o corregedor, ele faz correição. O pessoal diz que é o perseguidor, entendeu? É quem vai verificar se os cartórios estão funcionando direitinho, se o servidor está indo, se tem algum tipo de indisciplina em relação ao magistrado, aos servidores, enfim. Então é o cara que cuida mesmo, é aquele coordenador de disciplina, digamos assim, do colégio que a gente sempre tem, né? Que gerencia essa parte disciplinar, enfim. Tá? Tem outras funções, é claro, né? Você estuda isso aí em regimento interno de tribunal. Claro que tem outras funções, mas em geral ele faz essa função de perseguidor geral, tá? Só brincando, por favor, não estou dizendo que ninguém persegue não, só uma brincadeira. Mas enfim, o TSE fixa a multa do corregedor geral e aí você tem que ter o cuidado, já caiu em prova, tá, gente? Isso aqui já caiu em prova como pegadinha, que é uma puta de uma sacanagem. Compete a ele também, TSE, fixar as diárias dos corregedores regionais. Porque, veja, se é um corregedor regional eleitoral, ele funciona no TRE. Quem é o corregedor? Lembrou aí? O corregedor vai depender do regimento interno, tá, gente? A gente sabe que presidente e vice-presidente do TRE serão escolhidos entre os 2 desembargadores do Tribunal de Justiça. Mas o corregedor regional eleitoral, ele varia. Pode ser o vice-presidente, pode ser o juiz federal, pode ser o juiz do Estado. Enfim, vai ser indicado pelo regimento interno da Corte, tá? Mas as diárias desse cidadão também viajam pelo interior, viaja visitando os locais, viaja visitando as zonas eleitorais. Esse corregedor regional terá a diária fixada pelo Tribunal Superior Eleitoral e não pelo TRE. Então, por mais que ele tenha funcionamento no TRE, a diária... Desculpem, gente. A diária será fixada pelo corregedor geral. Vamos para frente. Então, só atenção aqui. Isso é besteira, mas tem que ter atenção. 11. Enviar ao presidente da República, olha que a gente já falou isso, a lista tríplice organizada pelos tribunais de justiça nos termos do artigo 25. Coloquei de novo atenção. Lembra que eu falei para vocês que a OAB não participa da escolha de nenhum membro da Justiça Eleitoral. A OAB não participa diretamente, não participa, tá? Então, como é que funciona? A lista do TRE de advogados é uma lista sêxtupla. Vamos explicar isso de novo, só para você não confundir isso daqui. Isso está determinado, está na Constituição Federal, gente. Isso aqui não é de Código Eleitoral, isso aqui está na Constituição. A Constituição Federal determina que o Tribunal de Justiça organiza uma lista sêxtupla. E eu disse aos senhores, esta lista sêxtupla de advogados com notório saber jurídico e reputação moral ilibada, essa lista é remetida ao TRE. O TRE remete ao Tribunal Superior Eleitoral e o Tribunal Superior Eleitoral remete ao Presidente da República. É assim que funciona. Por que está falando lista tríplice aí? Porque ele estava acostumado, no costume geral, digamos assim, na prática, não vagam as duas cadeiras ao mesmo tempo. Fica vagando uma por vez. E normalmente a lista é tríplice e não sêxtupla. Professor, como é que é cobrado em prova? Veja, em prova ele pode cobrar a lista sêxtupla ou lista tríplice, porque as duas existem, tá? Agora, se a prova estiver perguntando a composição do TRE e dizer que tem, sei lá, um advogado, está errado. Um advogado, por isso tem lista tríplice. Não, tem 2 advogados integrando o TRE. Então você tem que ter cuidado só como é que ele monta essa questão para não gerar uma pegadinha desnecessária, tá? Então, só atenção isso daí para evitar algum tipo de pegadinha. Então, o Tribunal de Justiça organiza a lista sêxtupla, manda para o TRE manda para o TSE e o TSE manda a lista sêxtupla para o Presidente da República. O Presidente da República, dos 6, escolhe 2. Então, está revogado, professor? Não está revogado, porque se só tem uma vaga, a lista vai ser tríplice. Só tem uma vaga de advogado no tribunal. Outro advogado, sei lá, um advogado renunciou ao cargo de juiz eleitoral do TRE.
Renunciou. Ele tem esse direito, ele pode renunciar ao seu mandato. Aí ficou sobrando uma vaga. Então, o Tribunal de Justiça escolhe três advogados de notória saber jurídica, reputação ilibada, manda para o TRE, TRE manda para o TSE, TSE manda para o Presidente da República escolher um. Tranquilo? Vamos para frente. 12. Responder sobre matéria eleitoral as consultas que lhe forem feitas em tese por autoridade com jurisdição federal ou órgão nacional de partido político. Eu botei aqui de novo uma atenção. Por quê? Através dessas consultas, gente, o que é consulta? É dúvida. Eu tenho dúvida. Por exemplo, eu perguntei, em uma das consultas foi, a lei da ficha limpa vai ser aplicada em 2010? Uma das consultas feitas, por exemplo. Tá? Então, existem vários tipos de dúvidas que os próprios parlamentares e que outras pessoas têm dúvida a respeito da interpretação da legislação eleitoral. E o Tribunal Superior Eleitoral, ele funciona assim também como acontece no TRE, como órgão consultivo. Normalmente, na resposta da consulta, se faz uma resolução. Uma resolução para explicar aquela questão que foi perguntada, tá bom? Normalmente se faz uma resolução. Muito bem. Por que eu coloquei atenção para vocês? Porque esse pedido de consulta, você pode até ver no site do TSE, jurisprudência, aí você vai ver lá, quando você pesquisa jurisprudência, às vezes ele capta também a consulta. E você vai ver lá que tem esse CTA, é a abreviatura de consulta, tá? Então tem muitas consultas feitas assim ao Tribunal Superior Eleitoral. E você vai perceber nessas consultas que eles normalmente transformam em resolução, uma resolução bem explicativa a respeito daquela dúvida levantada, e aí vem por autoridade com jurisdição federal. E aí vem a atenção. Ora, eu estou dizendo a você que um deputado federal, por exemplo, um senador, mas não só eles, né? Qualquer autoridade com jurisdição federal. Então, o procurador-geral da República, o advogado-geral da União, enfim, o presidente da República, enfim, são pessoas que são autoridades com jurisdição federal. Então, essas pessoas podem questionar, fazer consultas ao Tribunal Superior Eleitoral a respeito de dúvidas que detenham da matéria eleitoral, da legislação eleitoral, da interpretação da legislação eleitoral, tá? Também é possível que o órgão nacional do partido político faça também consulta. Beleza, gente? Para frente aqui. Autorizar, eu vou passar esses três aqui rapidinho porque não tem muita controvérsia não. Autorizar a contagem dos votos pelas mesas receptoras nos estados em que a providência for solicitada pelo Tribunal Regional respectivo. Aqui pode acontecer, gente, pior que eu disse que não ia demandar uma explicaçãozinha, mas vai demandar. Existem certos locais no Brasil que não conseguem formar junta eleitoral com facilidade. Remeto para você, por exemplo, a situação da Amazônia. Às vezes eu tenho uma sessão eleitoral a léguas de distância, tá, muito distante de uma zona. Então tem lá no meio da tribo, enfim, e o pessoal leva, e eu acho, de uma digamos assim, grandeza tamanha, tá? Você montar uma sessão eleitoral no meio de uma tribo para transmitir os dados via satélite, entendeu? Tem um aparelhozinho lá, eu já vi esse aparelho para transmissão dos dados via satélite para a apuração dos votos acontecer. Então o que acontece? Em tese, quem apura voto, junta eleitoral. Quem apura voto é junta eleitoral. Mas vai haver situações, como acontece muito na Amazônia, de eu não conseguir formar uma junta eleitoral para apurar o voto daquela mesa receptora de voto que está lá, digamos assim, bem distante de onde é a sede da comarca, de onde é a sede da zona eleitoral. Então está lá, tem que ir de barco, passa 3, 4, 5 horas para chegar na localidade. Então, se eu não apurar aquela mesa receptora, vai me gerar um atraso danado na apuração final das eleições, na divulgação dos resultados. Então, para evitar isso daí, o Tribunal Superior Eleitoral, veja que onda, o Tribunal Superior Eleitoral é o TSE, que vai autorizar a contagem de votos lá pela mesa receptora que está lá no meio do Oiapoque, lá no meio do Rio Negro, na comunidade e tal, enfim. Então, é o TSE que autoriza a contagem de votos pela própria mesa. Aí quem conta os votos é a mesa, não é a junta, tá? É claro que isso é feito, a contagem da junta, gente, é o computador que conta, né, na verdade. Não é o cara lá, os escrutinadores, né? Antigamente tinha escrutinador, que era o cara que ficava lá contando as cédulas, aí outro rubricava e tal. Isso não existe mais, né, gente? Isso não existe. Então, tudo é transmitido via, hoje, eletrônica, é tudo por via eletrônica. E lá, nesses locais mais longínquos,
a transmissão se dá também por via eletrônica e ainda mais com utilização de satélite. Tá? É rápido, é simples, é muito tranquilo. Mas, em tese, a autorização da contagem desses votos tem que partir lá do Tribunal Superior Eleitoral. A providência é solicitada pelo TRE. O TRE solicita e o TSE autoriza a contagem de votos, seja em qualquer tipo de eleição, seja municipal, seja estadual, federal ou até nacional para presidente, tá bom? 4. Requisitar força necessária federal ao cumprimento da lei de suas próprias decisões ou das decisões dos tribunais que o solicitarem para garantir a votação e apuração. Isso tem que ser excepcional, né, gente? É uma situação em que um município tem muito problema de segurança, que a polícia às vezes está envolvida na eleição, a polícia está envolvida com algum grupo político que está fazendo oposição àquele mandato, àquele governo, àquela prefeitura. Então, para evitar um conflito, às vezes o cara tem pistoleiro, tem uns cangaceiros, sei lá. Então, para evitar um problema maior, quando está numa situação de insegurança extrema, é possível, tá, que se requisite a Força Federal, Exército, tá, para fazer a proteção de certas cidades, para dar mais tranquilidade para que os eleitores possam votar, para garantir o exercício do sufrágio. Tá? Aconteceu, se você for consultar direitinho aí as notícias, em várias cidades do Brasil em 2014 teve sim a requisição, né? Foi requisitado Força Federal para atuar nesses municípios. Em vários municípios no Brasil aconteceu. Acontece muito na Amazônia, acontece muito aqui no Nordeste também. Não é só aqui, também no Sul tem. Enfim, em vários locais do Brasil inteiro você tem Força Federal. E aí, o 4, não encerrou ainda, vamos encerrar mais no outro vídeo, organizar e divulgar a súmula de sua jurisprudência. Então ele organiza lá a súmula de jurisprudência. Você vê que o TSE praticamente não tem nem súmula, né, gente? Ele faz as coisas tudo por resolução. Mas ele pode organizar as suas súmulas e divulgar a sua jurisprudência. E hoje ele faz muito bem isso através dos informativos, que aconselho, é claro, você estar sempre lendo. Um grande abraço, fique com Deus.